Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso canal Inove Convida. Quem ainda não me conhece, eu sou a Roberta Santoro, Head Comercial da Inove Investimentos. Hoje eu estou aqui com um dos sócios responsáveis pela mesa de alocação, o Igor Cury, e temos como nosso convidado de hoje o Ulisses Neme, que é CEO da Esparta Fundos de Investimentos. Hoje vamos falar sobre a queda recente na taxa Selic, que está em 3%, e vamos fazer a seguinte pergunta para o Ulisses: a renda fixa morreu? Vamos fazer essa e outras perguntas para entendermos um pouco mais sobre os efeitos das taxas de juros nos instrumentos de renda fixa. Ulisses, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Por favor, se apresenta para quem nos assiste e conta um pouco da história da Esparta. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo a Inove pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A Esparta é uma gestora independente focada em crédito privado, né? A gente tem 10 anos já que a gente faz a gestão de fundos de crédito privado, né? Com bastante sucesso ao longo do tempo, acumulando bastante experiência, uma equipe bem sênior já, tocando os fundos, né? A gente também investe o nosso próprio dinheiro nos fundos que a gente tem sob gestão, então é um alinhamento enorme de interesse com os investidores, né? Os nossos fundos eles têm um perfil pós-fixado, né? Então normalmente eles têm um resultado bastante recorrente. Ultimamente eles deram uma chacoalhadinha, né? Então acho que podia até abordar isso um pouco mais para frente. Mas continuam, assim, a gente tem um histórico de bastante sucesso, sem inadimplências relevantes, sem surpresas negativas relevantes aí no lado do risco de crédito, né? Perfeito, Ulisses. Bom, o Brasil ele sempre teve taxas de juros muito altas, né? O que beneficiou o investidor rentista, que estava acostumado ali com taxas em torno de 13%, 14% ao ano, tendo como referência ali seus 1% de retorno ao mês, sem precisar fazer muita coisa. Hoje, com a Selic a 3% ao ano e com a expectativa de cair um pouco mais já na próxima reunião do Copom, ainda há oportunidades no mercado de renda fixa? Olha, com certeza ainda existem oportunidades e elas são bastantes, na verdade, né? Eu até acho que vale a pena começar dizendo, né, que a gente vê muita gente falando assim, pô, tá na hora de comprar ações, etc, tal, mas a gente está num cenário de bastante incerteza, né? E é curioso que a gente vê que até gestores de ações têm comprado debêntures, né? Porque tamanha distorção que tem nesse mercado de debêntures hoje, tamanho a oportunidade que a gente está vendo, né? Acho que os gestores de ações que conhecem bem as empresas, sabem que o risco de crédito é menor do que o risco das ações, né? Então, entendem que tem sim uma grande oportunidade, né? A questão da taxa de juros é bastante interessante, né? Que, como você colocou, a gente historicamente tem uma taxa de juros muito elevada no Brasil e que ela embute um retorno real, ou seja, um retorno acima da inflação já no próprio CDI, né? Na própria Selic, né? E, assim, a gente tem uma queda estrutural da taxa de juros no Brasil, né? Então, do 14 para esse patamar que a gente tem aí entre 3% e 6% de Selic que a gente tem nos últimos meses, né? Acho que é importante a gente destacar que a inflação caiu bastante também, né? Então isso possibilitou com que a taxa Selic também caísse, mas mesmo assim eu concordo que o juro real embutido, né, o excesso de juro real embutido na taxa Selic, ele também veio reduzindo com o tempo, né? Principalmente agora nos últimos meses, né, nos últimos 6 meses, e a gente está vendo agora uma perspectiva de queda ainda maior, né? De novo, é sempre importante enfatizar que a Selic ela sempre vai caindo, né? Mas desde que a inflação também esteja caindo ainda mais, né? A expectativa hoje da inflação é que ela rode aí perto de 1% ou entre 1% e 2%, e a taxa Selic realmente comprimindo bastante, então não tendo muita diferença, muito spread, né? Muito rendimento adicional em relação a Selic, né? Mas a gente vê que, por outro lado, o tamanho das taxas dos spreads de crédito, que é o quanto os títulos de renda fixa de empresas remuneram em relação à Selic, né? Remuneram a mais em relação à Selic, aumentou bastante nas últimas semanas, né? Principalmente aí nessa época de pandemia. Então, hoje a gente já tem um spread de crédito que ele é maior do que o CDI, né? Então, hoje a nossa carteira, por exemplo, a gente está com uma taxa de CDI mais 2,90 na carteira, né, e o próprio CDI está em 2,90 aí caindo, né? Então a gente já tem um spread de crédito que já passa a ser mais relevante que a Selic, né? Quando a gente estava, sei lá, 2 anos atrás, não precisa ir muito para trás, né, a gente falava assim,
pô, determinado fundo, determinada aplicação vai render 110% do CDI, né? Hoje os fundos de renda fixa, fundos de crédito privado high grade, né? Já tem fundos que você pode falar assim, pô, ele já está buscando mais de 150%, 200% do CDI, porque na verdade a gente eventualmente vai parar de se referir a percentual do CDI, né? A gente ou vai falar direto quanto que é o retorno bruto ou quanto que é o excesso de retorno em relação ao CDI, né? Tipo, CDI mais alguma coisa, né? Então, de fato, a gente está numa mudança de paradigmas, mas o que a gente vê é que, olhando para frente, o retorno dos fundos de crédito privado em específico, da renda fixa pós-fixada aí na parte de crédito privado, está ainda mais atrativa do que estava no passado. Perfeito. E eu queria que você explicasse um pouco mais como funciona a precificação dos ativos de renda fixa e os impactos dos juros futuros nesses ativos. Eu queria também que você traduzisse para quem nos assiste o que é o high grade. Tá, vamos lá. Então, primeiro eu vou traduzir esse termo, né, o high grade. O que o high grade significa? Significa as melhores notas de crédito, né? Então, são as empresas que têm as métricas mais sólidas de crédito, né? Então, a gente chama de empresas que têm grau de investimento, ou seja, que é considerado por uma avaliação de uma agência de risco que é seguro investir naquele determinado, é seguro em relação ao risco de crédito investir naquele determinado emissor, né? Então que não deve ter provavelmente não vai ter inadimplência investindo nesse emissor, né? A questão desculpa, outra parte da pergunta. Da precificação dos da precificação. ativos e dos impactos dos juros futuros. Boa. A precificação, ela, assim, eu gosto de usar uma analogia, né? Quando a gente tem, por exemplo, um imóvel, né, num tempo que nem a gente está agora de pandemia, né? Vamos supor que a gente tem um imóvel que a gente acha que vale R$1 milhão e de repente a gente decide que hoje a gente quer vender ele até o final da semana. Então, de repente você tem um espaço muito curto de tempo, está numa situação completamente atípica, né? Uma incerteza muito grande. Eventualmente você não vai achar um comprador que esteja disposto a te pagar R$1 milhão naquele imóvel. Ele vai querer te pagar, sei lá, R$600 mil. O melhor comprador vai querer te pagar R$600 mil. Porque o comprador, ele fala, pô, eu sei que o seu imóvel vale R$1 milhão, mas assim, nesse cenário de incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer. Então eu quero um desconto maior, eu quero ter certeza que eu estou aproveitando a melhor oportunidade que eu poderia com esse dinheiro que eu vou estar investindo nesse imóvel. Então ele vai falar assim, pô, eu pago menos. Então, quando ele fala se pago menos, você sabe que vale R$1 milhão, mas se está negociando a 600 mil esse imóvel, então significa que está negociando um preço mais baixo, né? O fundo, né, as cotas do fundo, elas refletem exatamente esse tipo de comportamento. Então, a gente vê que nos fundos de ações, conforme o Ibovespa cai, as cotas dos fundos de ações também caem, né? E no caso da renda fixa, quando a gente tem uma queda no preço dos títulos de renda fixa, que é exatamente essa situação que eu estava descrevendo, né, as debêntures, elas têm preços menores, porque, sim, o investidor ele entende que, pô, eu sei que uma debênture da Petrobras, um título do Itaú, não vão ter problema de crédito algum, mas eu quero um desconto maior para comprar ele neste momento, né? Então, os preços passam a negociar num preço, os títulos passam a ser negociados num preço mais baixo, então, consequentemente, a gente tem um desconto maior, né, dos títulos, isso vai se reverter em rentabilidade futura, mas a gente tem as cotas marcadas no nível mais baixo. Então, esse processo de marcar as cotas no nível mais baixo, que é exatamente a precificação, a gente chama de marcação a mercado, né? Um termo que se usa bastante no jargão técnico, né? E isso também tem a ver o quê? Embute todas as expectativas, né? Então, embute expectativas de taxa de juros futuras. Então, se a taxa de juros, hoje a Selic está caindo, está em 3, está caindo para 2 e pouco, provavelmente na próxima reunião. Então, mas se a gente olhar um título para 5 anos, a expectativa é que a taxa de juros acumulada de hoje até lá, nessa Selic, seja de 6%. Né? Então, isso significa que, provavelmente, os juros futuros, o que eles embutem? Que neste momento está caindo, provavelmente o Banco Central vai estimular a economia, né, com taxa de juros mais baixa, e depois, conforme a economia se retoma ao longo dos próximos anos, é possível que o Banco Central volte essas taxas de juros para patamares normais, né? Então, que tenha um aumento da taxa de juros, que é normal. O que não é normal, o que a gente não deveria torcer, né, nem esperar, realmente é que os juros voltem para 10%, 14%, né, para os 2 dígitos, né? Mas as taxas de juros, né, isso no mundo inteiro, elas costumam oscilar
Então, tem cenários que você tem taxa de juros mais baixa para incentivar a economia, tem cenários em que a inflação começa a pegar, normalmente com a economia mais aquecida, que você pode ter que elevar os juros um pouquinho para segurar o excesso de demanda que a gente tem na economia. Perfeito. Legal, Ulisses. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, assim, ainda nesse contexto, né? Essa crise ela mexeu bastante com o mercado de crédito privado também, né? Assim como a gente já falou, né? Com o aumento das taxas dos títulos, né? Ou seja, o mercado exigindo um prêmio cada vez maior e, consequentemente, uma redução ali do preço desses títulos já negociados, né? Isso acabou refletindo muito nos fundos de crédito, né? Muitos deles com marcações até negativas, que acabaram acontecendo aí, principalmente no mês de março, né? E ali em abril também, boa parte do mercado de fundos de crédito sofrendo um pouquinho. E dentro desse contexto, eu queria assim, te perguntar como é que a Sparta enxerga esse mercado de crédito como um todo, né? Para frente, se ainda é esperado volatilidade, né, para esse mercado, para esses fundos, para os fundos de vocês no curto prazo? Como é que vocês enxergam isso para frente, que eventualmente seja um momento ali de maior turbulência, mas que ao mesmo tempo gera oportunidades interessantes para quem carrega isso para médio e para longo prazo? E deixa eu só aproveitar também e adicionar aqui uma pergunta que já estava até programada para te fazer mais à frente, mas você já até respondeu anteriormente, mas eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, que era o seguinte, né? Justamente para a gente ter um patamar de Selic tão baixo, se Selic e CDI continuarão sendo referência para a rentabilidade como um todo, ou se de fato a gente está diante de uma mudança aí de paradigma, como você mesmo já levantou, que eventualmente o CDI pode não ser mais único exclusivamente essa referência, né? A gente pode passar a olhar especificamente a rentabilidade absoluta, né, do portfólio, ou que ele seja CDI mais alguma coisa. Enfim, queria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor. Então tá bom, vamos lá. Não sei se eu vou lembrar de todas as perguntas que você fez, mas a gente vai interagindo, não tem problema. Claro, eu vou resumir, tá? Só o raciocínio. Como que vocês enxergam esse mercado de crédito hoje? Se é esperado volatilidade ainda, por conta dessas marcações dos títulos, e que você comentasse também um pouco sobre a questão do CDI baixo, se ele continua sendo referência para rentabilidade. Perfeito, né? Quando a gente fala do mercado de crédito, eu acho que é intuitivo, né, que numa pandemia a gente vê e deve ter uma inadimplência crescendo, né? Mas uma inadimplência principalmente crescendo quando a gente fala de, se tem aumento do desemprego, efetivamente as pessoas deixam de ter capacidade de pagamento, pode ter, então, crédito pessoal pode ter inadimplência. Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, né, especialmente alguns setores, então vamos pegar o caso de um restaurante. De repente, pode ser que um restaurante tenha um pouco mais de dificuldade de honrar os seus compromissos, não porque ele é mal administrado nem nada disso, mas porque nesse momento ele está fechado porque foi determinado assim, uma situação de quarentena, uma situação absolutamente atípica. Então, é possível que a gente tenha alguma inadimplência. Então, a gente diz que nas pequenas e médias empresas é possível que tenha sim. Já quando a gente fala das maiores empresas do país, né, normalmente são empresas que, assim como que elas costumam aproveitar a crise para ganhar mais mercado e costumam se fortalecer na crise, principalmente em termos de posicionamento estratégico, né? Então, quando da mesma forma que a gente fala assim que a distribuição de renda é um problema no Brasil, né? Isso em qualquer lugar, mas no Brasil isso é bastante acentuado, né? A gente sabe que numa crise quem tem recursos, né, os ricos têm muito mais condições, muito mais ferramentas, muito mais reservas para enfrentar uma adversidade do que as pessoas com menos condições, né? Então, é bastante cruel a crise é bastante cruel, principalmente com essas pessoas menos favorecidas. E com as empresas não deixa de ser verdade também, né? Então, esse mecanismo que eu já falei. Então, e ainda tem um ponto também no crédito, quando a gente fala de mercado de capitais, então quando a gente fala do crédito high grade, que são essas melhores empresas do país, em termos de nota de crédito, né, a gente não vê nesse momento, né, ou com tudo que a gente já está passando, por mais atípico que seja, um problema significativo de crédito. A gente vê que algumas empresas podem ter um aumento, sim, de risco de crédito, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Sei lá, uma locadora de veículos. Claro que todo mundo sabe, tá alugando menos carros, tem menos viagens, tem frotas de aplicativos, etc. Tem menos demanda. Então, sim, pode ser que caia um pouco a demanda para esse tipo de empresa, a receita para esse tipo de empresa, sim, mas normalmente são choques que essas empresas, que quem absorve nessas empresas são os acionistas e não os credores.
né, que são os primeiros a ser afetados, né? Provavelmente essas empresas vão ter um pagamento de dividendos menores, eventualmente vão ter um prejuízo num trimestre, mas isso não afeta o credor em si. Já quando você fala de uma empresa de transmissão de energia elétrica, né, não tem mudança relevante, ela nem é impactada por esse cenário, por mais estranho que possa soar, né? Quando a gente fala de uma companhia de saneamento, por exemplo, as pessoas continuam, na verdade, consumindo água, são bens essenciais, né? Então, tem alguns setores que eles são muito menos afetados, né? Então, assim, de um lado, a gente pode colocar o setor de turismo. O setor de turismo é, assim, totalmente afetado pela situação que a gente está vivendo. Vai deixar de existir? Com certeza não, porque esse setor é um setor importante, vai continuar existindo, mas nesse momento passa por uma aprovação bem importante, né? Já quando a gente fala de setores regulados, serviços básicos, bens essenciais, etc., isso com certeza essas empresas são menos afetadas e a própria regulação protege elas, né? E o tipo de empresa que a gente tem na carteira dos fundos, né, qual que é? São essas maiores empresas, são essas que sofrem menos. Então, que a gente não está vendo um aumento de risco de crédito relevante para essas empresas, nem um risco de inadimplência, e que sim, o mercado chacoalhou, mas não é por ver um risco maior nessas empresas, mas por exigir. O custo do dinheiro fica maior nesse momento, né? Então, é o que a gente chama de liquidez, né? Então, aquela situação que eu exemplifiquei aqui com o imóvel. Pô, o cara que vai comprar, ele vai exigir um desconto maior, né? Então, é natural que os preços caem. Então, não necessariamente isso reflete uma capacidade de pagamento pior dessas empresas, né? Então, assim, quando a gente fala especificamente, então, do high grade, a gente está bastante confortável. Então, os títulos que tem nas carteiras de fundos, em geral, a gente não vê problemas. Claro que tem que olhar caso a caso, daí eu posso falar com mais propriedade das carteiras dos fundos da Sparta. A gente está muito confortável com todos os emissores que a gente tem em carteira, está monitorando de perto, tem feito todo o trabalho, mas está confortável. E então é isso, a gente vê um cenário bastante favorável. E como os preços caíram muito, a gente vê uma recuperação, né? Então, como eu falei, já hoje tem uma expectativa de retorno bastante elevada para quem entra nesse momento. Para quem já estava no fundo, né, o que a gente diz assim, você sai nesse momento é transformar aquela perda temporária numa perda permanente, né? Então a gente não sugere, a gente acha que se puder aguardar melhor, porque vai ter uma recuperação, a gente espera que tenha uma recuperação importante aí, dado que a gente não está trabalhando simplesmente para recuperar, né? A gente está trabalhando para quando as coisas se normalizarem, a gente ter conseguido agregar mais valor. Então não só recuperar, mas ter um retorno adicional ao longo desse caminho, né? Então é para isso que a gente tem feito a estratégia do fundo, tá? Você falou do CDI, né? O CDI, assim, está muito enraizado na nossa cultura, né, de investimentos, né, essa questão do CDI, então o referencial em termos de CDI. Mas ele realmente ele é uma métrica, assim, de curto prazo, né, porque é pós-fixado, então parece que ele não oscila ao longo do tempo, né, então tem essa percepção, e bem ou mal o CDI sempre teve embutido um retorno real já importante, né, um significativo. Então realmente era no-brainer, tanto que a gente olha em várias comparações de bolsa contra CDI em 10 anos, em 20 anos, sei lá, e você vê que é o país da renda fixa. A Roberta abriu nossa conversa aqui falando isso, né? E sim, o CDI mais baixo, ele tem um desafio, né? Mas a gente acha que, primeiro, que não é nada permanente, né? A gente entende que CDI mais baixo significa CDI de um dígito e não CDI de 0, ou de 2, ou de 3. Então, assim, é possível que a gente veja uma alta do CDI no futuro e isso seja totalmente razoável, totalmente normal, tá? Tanto que a própria curva de juros futuros já embute isso, né? E então ele é uma referência, sim. Claro que nesse momento, quando ele está muito baixo, né, as pessoas tendem a então não vale mais nada, agora eu vou olhar em termos absolutos. Eu acho que assim, na verdade, em termos absolutos é o que faz sentido olhar, né? Porque, na verdade, a gente está olhando, está muito acostumado com o CDI, mas quando você coloca a renda variável, você não vai medir resultado de renda variável em CDI. Eu acho que é natural que os portfólios, tipo, uma economia que vai se desenvolvendo, um mercado que vai se desenvolvendo, eles têm uma parcela de risco, então cada vez mais tenha, de fato, quanto que foi o resultado da minha carteira como um todo, não em percentual mais do CDI, mas em pontos acima do CDI ou direto em número absoluto, né, que a gente chama de retorno absoluto, né. Outra coisa que também pode ajudar bastante, que na verdade é uma métrica bastante importante do ponto de vista de investimento, é quanto
a gente teve de retorno acima da inflação. Então, quando a gente pega os fundos de pensão, por exemplo, eles têm metas atuariais, ou seja, eles têm um retorno mínimo que eles têm que ter acima da inflação, né? Então, eles têm lá investir na carteira deles e precisam ganhar um mínimo de retorno acima da inflação, né? Para o investidor pessoa física, ele também pode olhar dessa forma os investimentos, né? Então, olhando quanto que ganhou acima da inflação ou principalmente quanto que efetivamente ele aumentou o poder de compra dele, né? Acho que é isso. Cobrir as perguntas? Perfeito. Sim, sim, perfeitamente. Bom, deixa eu fazer uma nova pergunta ainda nesse tema, né? Assim, a gente acompanha os fundos da Sparta há bastante tempo, né? E a gente percebeu que, inclusive, teve uma boa época ali que eles ficaram fechados, né? E reabriram recentemente para aplicações, tanto fundos de debêntures quanto o Sparta Top, né? Que são os dos principais fundos ali de vocês na parte de renda fixa. E aí minha pergunta é a seguinte: como é que vocês enxergam hoje e olhando mais para frente, né, talvez com o mercado um pouco mais calmo daqui mais alguns meses, talvez, como é que vocês enxergam a liquidez desse mercado de crédito como um todo? Se vocês enxergam a possibilidade até de fechamento do fundo de vocês, dos fundos da Sparta, especialmente falando do Sparta Debentures, tá? Que talvez seja um fundo ali especificamente voltado para debêntures incentivadas, né? Que eventualmente, em ocasiões normais, eu imagino que tem até uma liquidez um pouco reduzida. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, se vocês enxergam essa possibilidade de fechamento. Tá bom, vamos lá. Os fundos, assim, o mercado de renda fixa, né, de crédito privado, ele é um dos maiores mercados do mundo, né? Então, normalmente você tem dois mercados muito grandes que são de moedas e de renda fixa. Eles acabam tendo um volume bastante relevante, isso no mundo inteiro, no Brasil também. No Brasil, o que a gente vê é que ainda assim tem crescido a relevância do mercado de crédito privado, mas a gente vê que a renda fixa ainda está muito em cima de títulos públicos, de fato, né? A gente acha que é natural que com o amadurecimento do nosso mercado, taxa de juros estruturalmente mais baixa, etc., a gente comece a ter cada vez mais uma relevância no mercado de crédito privado, né? Conforme vai aumentando o tamanho do crédito privado, do mercado de crédito privado como um todo, vai aumentando a capacity, né? Ou seja, a capacidade, né? O volume que a gente consegue gerir de uma forma adequada e responsável, né? Então, a gente não pode ter uma parcela muito significativa do mercado, porque senão, se a gente precisar vender os títulos, a gente não tem liquidez. Se a gente precisar comprar, assim, por mais que seja uma empresa grande fazendo uma emissão, a gente acaba comprando, que ela é um percentual muito pequeno do nosso fundo, né? Então, assim, a gente tem um teto para crescer. Em 2018, a gente vinha crescendo bastante, né? A gente estava com um volume já bastante relevante sob gestão, o Sparta Top atingiu 3 bilhões de reais, e a gente achou que era prudente a gente fazer uma pausa, né? Em parte porque já tinha crescido bastante, o mercado vinha crescendo, mas a gente também já estava com um volume relevante. A gente via que todas as emissões que a gente queria participar, a gente ficava sempre limitado no tamanho da emissão, a gente não queria ter mais que 10% ou 15% de uma única emissão. Então, assim, já em várias ocasiões batia nesse teto, né? Então não era saudável a gente fazer uma concentração muito grande, né? Crédito é sempre importante diversificar, pulverizar a carteira, né? Então a gente já vinha batendo um teto e além disso a gente já via um spread de crédito, né? Que é o quanto a mais se paga, o quanto a mais rende um título de crédito privado em relação ao título público, né? Então a gente via que esses spreads, essa diferença estava muito pequena. Então a gente achou prudente fechar o fundo para captação, né? Então não aceitava novas aplicações. Isso aconteceu em junho de 2018 e assim ficou. Então boa parte dos nossos fundos ali estava fechado no final do primeiro semestre do ano passado. A gente não tinha nada aberto praticamente para captação. Então, porque a gente estava realmente muito preocupado com isso. Os spreads estavam muito fechados, né, muito pequenos, e a gente também já estava com um tamanho bastante relevante. Naturalmente veio uma reprecificação, né, no segundo semestre do ano passado, né, então veio os preços mudaram de patamar, os spreads voltaram para níveis que a gente considera normal, e aí a gente reabriu alguns dos nossos fundos para captação, né, então foi um movimento saudável, né, e o que a gente viu depois disso é que, na verdade, no geral, saiu dinheiro dos fundos de crédito privado, né, inclusive para os nossos. Então, a gente hoje está com um tamanho um pouco menor do que a gente já teve, né, nos nossos fundos de crédito. Então, assim, hoje a gente não está vendo um cenário de, vamos fechar amanhã, daqui a um mês, daqui a 5 meses. Assim, a gente não está no cenário hoje vendo
não está na iminência de fechar os fundos para captação. Né? Então a gente continua com eles abertos, apesar de que é engraçado, né? Quando a gente estava fechando é quando a gente estava justamente falando assim, pô, o retorno para frente ele está a gente está bastante preocupado porque não tem onde alocar para ter um retorno adequado, né? Assim, fica muito mais difícil alocar novos recursos para ter um retorno adequado, né? E quando a gente abre o fundo para captação é justamente porque a gente está vendo oportunidades, né? Então, esse momento, por exemplo, de pandemia, a gente está vendo a maior oportunidade nos últimos 10 anos para os fundos de crédito privado, né? Então, a parte boa é que a gente tem espaço para alocar de uma forma adequada esses recursos agora, né? Então, o investidor, é engraçado que o investidor fala assim, pô, mas eu posso comprar um determinado título, sei lá, posso comprar um título num banco, ou posso comprar alguma coisa assim. Falo, pô, hoje dá para comprar título do Itaú rendendo quase 150% do CDI no mercado secundário. Mas quem consegue acessar isso? Só o gestor, através do fundo, né? Então, o mercado específico, a gente consegue comprar esse tipo de título, mas não está disponível para todo mundo, né? Então, isso é um exemplo assim, das oportunidades que a gente está vendo, são completamente atípicas, a gente nunca tinha visto uma oportunidade tão grande. Então, eu realmente acho que é um bom momento para investir. Tanto nos fundos como o Sparta Top, Sparta Max, né, que é para investidor qualificado, como para debêntures incentivadas, que a gente também é um fundo que é isento de imposto de renda e que também está com um spread, né, com um carrego bastante interessante, ou seja, com uma expectativa de retorno bastante interessante acima do CDI, bem acima do CDI. Legal. Ulisses, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tá? A gente, desde o início da crise, né, a gente vê os governos, né, não só aqui, mas no mundo inteiro se mexendo ali, a gente vê até programas, principalmente nos Estados Unidos, né, de injeção de liquidez na economia como um todo. Né, e aqui, obviamente, a gente vê o nosso governo agindo, né, a gente vê algumas medidas do Banco Central para combater essa crise com um pacote de estímulos e injeção de liquidez no mercado em geral, né, principalmente quando se trata de acesso a crédito, né, por parte das empresas. Como é que vocês enxergam isso? Vocês enxergam algum tipo de risco, se isso pode gerar algum tipo de risco de pressão inflacionária no futuro, né? Não necessariamente de imediato, mas pensando nos próximos anos, se esse tipo de estímulo pode gerar pressão inflacionária para a gente? Excelente pergunta, né? Porque essa é a grande pergunta hoje macroeconômica no mundo inteiro, né? Então, quando a gente fala do nosso Banco Central, né, a gente acha que ele foi muito feliz, né, na velocidade e no tamanho da ajuda para o sistema financeiro e daí em especial para os bancos, de liberar liquidez e flexibilizar regras para os bancos lidarem com essa situação de pandemia, porque essencialmente tem que renegociar muita coisa, não adianta, não é que de repente está um monte de gente inadimplente e vou cobrar todo mundo ao mesmo tempo, o banco não tem como fazer isso, nem faz sentido, né, seria uma destruição de valor. Então, é melhor manter o sistema financeiro sólido e por isso que o nosso Banco Central, inclusive, foi rápido. No começo de março, fez uma injeção de liquidez enorme para os bancos, né? Então, realmente os bancos, assim, a gente vê, eles estão muito sólidos para atravessar essa crise. A gente não vê preocupações relevantes, em especial com os grandes nomes que a gente tem, os bancos comerciais, né? Então, a gente não vê nenhum motivo para preocupação. Mas claro que é um cenário desafiador e a gente vê que o crédito precisa chegar lá na ponta, né? A gente viu que os bancos estavam focando muito em dar crédito novo, principalmente para as grandes empresas, né? Então a gente vê que as grandes empresas, as taxas de juros aumentaram bastante, né? Então, o que eu costumo usar de exemplo aqui didático se antes as empresas grandes tomavam dinheiro dos bancos a 5%, agora elas passaram a tomar 10%, porque na verdade elas querem captar recursos a qualquer preço. E o banco, quando vê uma crise, ele fala assim, pô, é uma crise, é um cenário de incerteza enorme. Ele faz a mesma coisa que a gente faz como gestor, ele fala, pô, eu prefiro emprestar para as maiores empresas, prefiro que são mais seguras, têm mais capacidade de atravessar a crise. Então, eles realmente aumentaram muito o desembolso, né? Ou seja, deram muitos empréstimos novos, principalmente para as grandes empresas. Né? Só que, por outro lado, o que a gente vê é que, do ponto de vista de política econômica, né, realmente precisa de um incentivo do governo muito forte nesse momento, e daí não é nenhuma questão muito ideológica, acho que é bom senso mesmo, precisa de ajuda do governo para atravessar esse cenário.
Então, basicamente, os bancos emprestaram para as grandes empresas, né? Bastante recursos. Só que, do ponto de vista de política econômica, é desejável que eles emprestem também para as pequenas e médias empresas, que é justamente onde a gente vai, onde precisa de mais recursos nesse momento, né? Então, assim, o grande desafio do governo, né, como o Ministério da Economia e do Banco Central, é fazer com que os bancos emprestem, de fato, para as pequenas e médias empresas. Então, eles criaram algumas linhas especiais, algumas linhas com apoio do Banco Central, inclusive, né, para financiar folha de pagamento, para financiar para outros tipos de financiamento com taxa de juros baixas. Só que os bancos eles estão sempre naquele dilema, pô, vou emprestar para pequena e média empresa que tem muito mais risco e, assim, num custo muito mais alto, mas tem muito mais risco, ou vou emprestar para as grandes empresas, né? Principalmente se eu puder emprestar numa taxa muito elevada, né? Então, o Banco Central, não só aqui, mas no mundo inteiro, essa linha de raciocínio, o Banco Central ele quer reduzir o custo, principalmente para as grandes empresas, que é assim, a pontinha da pirâmide nas melhores empresas, para justamente normalizar ou reduzir o custo do crédito como um todo para a economia e principalmente para forçar os bancos a não ficarem emprestando só para as grandes empresas, para eles emprestarem realmente, você quer um retorno diferenciado, banco? Então, você vai cobrar uma taxa de juros sim, um pouco maior, mas você tem que emprestar para pequena e média empresa, né? Então, não é que o governo aqui ele não pode obrigar os bancos a emprestarem para as pequenas e médias empresas, até por isso que ele usa esse tipo de sinalização, né? Ele interfere na tomada de decisão, né, nos parâmetros que são usados para a tomada de decisão dos bancos para que realmente o crédito chegue lá na ponta para quem de fato está precisando para atravessar esse momento, né, da economia. Tá? Então, acho que essa é a lógica dos bancos centrais. E, assim, claro que para os investidores isso acaba sendo positivo, porque reduz toda a incerteza, então reduz o desconto com que são negociados os títulos, né? Então, é possível que a gente veja os retornos acelerando bastante nos fundos de crédito privado nas próximas semanas ou meses, principalmente agora que o Banco Central também, nosso Banco Central brasileiro também pode comprar títulos no mercado secundário, né? Títulos de crédito privado. Desculpa. Perfeito. Ulisses, a gente chegou aos minutos finais do nosso bate-papo aqui e eu já posso então dizer para o nosso investidor que está nos assistindo que a renda fixa não morreu? Com certeza não morreu. Legal, Ulisses. Na verdade, eu acho que uma mensagem que eu acho que é importante passar é que, assim, com taxa de juros mais baixa, é importante aumentar a eficiência da carteira, né? Então, não adianta mais, às vezes o investidor está, principalmente quando está naquele fundo de, sei lá, está num fundo de banco, né, com pouco valor agregado, às vezes ou com uma taxa muito elevada, né? Na verdade, essa taxa vai pesar muito mais nesse tipo de cenário, né? Então, é importante que o investidor esteja atento a isso, às vezes com um nível de risco similar, ele consegue produtos muito mais eficientes, principalmente quando está numa plataforma independente ou tem acesso a gestores independentes que normalmente têm os produtos mais eficientes do mercado. Sensacional. Eu ia pedir exatamente isso, para você deixar para a gente aqui as suas considerações finais, principalmente para esse investidor que viu recentemente as suas carteiras aí tendo um desempenho ruim, né, nos últimos meses. Uhum. É importante, acho que é importante ter em mente que na renda fixa, né, se você não tem o risco no crédito privado, se você não tem o risco da inadimplência, né, e a gente está vendo que esse risco é muito pequeno, a gente não está vendo isso nas nossas carteiras, a gente sabe que por mais que o preço oscile no curto prazo, ele vai convergir em algum momento, né? O título de renda fixa, por definição, ele tem uma data de vencimento e tem um valor pelo qual ele vai vencer, que já é determinado, né? Então, a gente sabe que tem um retorno até aquela data, né? Que é a principal diferença para a renda variável, né? Que na verdade você tem um nível de preço, mas não tem uma data especial para convergir ou um nível especial para convergir, né? Por isso que é variável. Então, essa acho que é a principal diferença, então acho que faz sentido sim para todos os investidores entenderem qual que é a dinâmica de cada um dos ativos que compõem a carteira e realmente ter um equilíbrio, né? Acho que essa é a parte mais importante, ter um equilíbrio, né, entre as suas alocações de risco na carteira, para não falar assim, putz, foi tudo, perdi tudo, não dá mais para fazer mais nada agora. Não, tem que ter um pouco de liquidez para aproveitar as oportunidades, tem que ter um pouco de investimentos mais arrojados, tem que ter um pouco de investimentos com um foco mais de longo prazo, mas com outro fator de risco, né? Então tem que montar um portfólio equilibrado. Eu acho que isso sempre, né? Então pode vir uma crise ou não, o investidor ele tem que permanecer vivo e tem que ter espaço para conseguir aproveitar as oportunidades na crise. Isso mesmo, diversificação, visão de longo prazo e o mais importante, respeitar o perfil de risco de cada um. Perfeito, né? Exatamente.
Legal. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês, especialmente a do Ulisses, que dividiu aqui conosco um pouco da sua visão e como funciona o mercado de renda fixa aqui no Brasil. Fica aqui o meu convite para que assistam os demais conteúdos disponíveis no nosso canal do YouTube e que nos sigam nas redes sociais. Até a próxima, pessoal! Obrigado, até mais. Falou, gente. Tchau, tchau. Obrigado.